Olá, boa tarde. Eu sou Vitória Veiga, trabalho no Laboratório de Sistemática de Insetos na Unirio e sou orientada pelo professor Alan Santos. Hoje eu vou apresentar o meu trabalho, que é sobre a sazonalidade de insetos aquáticos no Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro. Antes de me aprofundar nos insetos aquáticos em si, eu acho relevante enfatizar a importância da classe Insecta como um todo, já que ela compõe a maior parte da biodiversidade, tanto terrestre como aquática, no caso, em ambientes dulcícolas. E, por causa disso, os indivíduos dessa classe exercem uma grande variedade de serviços ecossistêmicos. Alguns exemplos assim que eu acho válidos serem mencionados são polinização, dispersão de sementes, controle de pragas, manutenção de teia trófica. E, por causa disso, a diminuição das populações apresenta um grave risco para diversos habitats. E essa diminuição ocorre por quê? Majoritariamente por conta de impactos da ação antrópica. Dentro da classe Insecta, existem 5 ordens cujas formas imaturas obrigatoriamente precisam do meio aquático para prosperar, ou seja, que podem ser consideradas também primariamente aquáticos. Essas ordens são Plecóptera, Efemeróptera, Tricóptera, Megalóptera e Odonata. Alguns dos papéis de mais importância que essas 5 ordens desempenham são a ciclagem de matéria orgânica, a participação na cadeia alimentar, tanto como presa ou como predador, aqui uma larva de Tricóptera, que serve de alimento para uma grande variedade de peixes, por exemplo, e uma larva de Odonata predando um peixe. As formas adultas desses animais também servem de alimento, dessa vez para animais terrestres, porque a forma adulta deles é terrestre. Por causa disso, a manutenção de transferência energética entre os elos tróficos que esses insetos desempenham é de extrema importância para o equilíbrio do habitat onde eles estão. E eles também funcionam como bioindicadores. Como funcionam como bioindicadores? Bom, esses animais eles são pouquíssimo tolerantes a estresses ambientais e também são sensíveis a níveis de oxigênio na água, uns mais, outros menos, depende da ordem, da família, gênero, por aí. Ou seja, a presença deles já indica que aquele ecossistema de água doce está saudável. Nesse trabalho, vai ser observada a influência de fatores climáticos com a população desses indivíduos, já que o clima é um dos principais fatores determinantes para essa variação. Nos trópicos, a influência desses fatores é ainda por cima explicitada pela característica transição entre períodos chuvosos e períodos secos que acontece nessa zona. Sabendo que os insetos aquáticos tropicais têm limiares termais menores, ou seja, são pouco resistentes a aumentos de temperatura, as mudanças climáticas que vêm rapidamente ocorrendo nos últimos séculos por aí são especialmente danosas a esse grupo. E, como eu já explicitei, o número de funções que esse grupo exerce em seu habitat, a diminuição na abundância desses insetos coloca o risco no bom funcionamento de diversos ecossistemas. Então, sabendo da importância desse grupo para a preservação de habitats dulcícolas e como o clima interfere diretamente em sua população, é essencial a maior produção de trabalho sobre a variação sazonal de insetos aquáticos. A pesquisa ela foi realizada no Parque Nacional da Tijuca, localizado no Rio de Janeiro, e é considerado uma das maiores florestas urbanas do mundo, abrangendo mais de 14 km². A floresta da Tijuca, além de ser bem arborizada, ela é rica em córregos, riachos, rios e cachoeiras, com temperaturas que flutuam entre 18 e 26 graus. Contudo, essas são medidas que vêm aumentando gradativamente nos últimos 100 anos. A umidade alcança níveis elevados por causa da alta taxa de evapotranspiração, por causa das árvores que tem lá, além de ter altos níveis pluviométricos naquela região. Esse conjunto de fatores torna essa localidade ideal para a pesquisa da sazonalidade de insetos aquáticos, já que, como foi dito, todos esses fatores tendem a influenciar na abundância dessas populações. O trabalho tem como objetivo estudar a sazonalidade de insetos aquáticos no Parque Nacional da Tijuca, seguindo a hipótese de que a variação climática afetará a abundância observada, ou seja, nos períodos mais quentes e com maior precipitação, ocorrerá aumento das populações de indivíduos ativos, enquanto que nos meses mais frios e secos haverá diminuição na abundância observada. Também se tem como objetivo analisar se os padrões sazonais dos insetos terrestres e aquáticos coincidem ou não, e se diferem por ordem. E, por fim, com os dados obtidos, montar uma matriz de abundância para cada ordem e família identificada. Desde fevereiro de 2022, armadilhas luminosas do tipo Pensilvânia vêm sendo montadas mensalmente. Tendo conhecimento sobre os hábitos majoritariamente crepusculares e noturnos dos adultos dessas 5 ordens de insetos aquáticos, essas armadilhas são montadas adjacentes a ambientes lóticos, como rios e riachos, e permanecem ligadas por uma noite, para serem retiradas na manhã do dia seguinte. Foram selecionados 4 pontos para a montagem dessas armadilhas: Rio Tijuca, Riacho Bom Retiro, Cachoeira das Almas e Rio Archa. Tanto a temperatura da água e do ar, quanto a umidade foram mensuradas. Já os dados pluviométricos foram obtidos pelo site do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET,
O material coletado é fixado em álcool 96% e então levado para o laboratório para análise. Esse material é então triado em nível de ordem. As ordens de insetos aquáticos identificadas são depois triadas em nível de família. Todo o número de indivíduos das ordens e famílias é contabilizado mensalmente, e esses números são posteriormente tabelados e analisados graficamente no Excel. De fevereiro a junho de 2022, foram coletados um total de 13.766 indivíduos, e 15 ordens puderam ser identificadas, sendo as ordens mais abundantes Diptera, Coleóptera, Efemeróptera, Hymenoptera e Tricóptera. Todas as outras 10 ordens restantes compuseram 4% apenas, sendo Diptera claramente com maior abundância, compondo 81% do total. As ordens menos abundantes foram Isóptera, Blatódia, Colêmbula e Demaptera, compondo menos de 0,02% do total. Para analisar a variação populacional dos insetos terrestres em conjunto com os dados climáticos, eu selecionei as 4 ordens mais comuns. No caso, eu omiti Diptera, porque a abundância era exorbitante demais comparada às outras e ia dificultar a visualização do gráfico. Nos dados climáticos, a gente pode ver que a umidade não alterou muito, conforme os meses foram passando, mas a chuva acumulada mensal teve uma variação assim bem visível. Em fevereiro, tendo 185 milímetros, em abril, 332, teve um pico de chuvas aqui, seguido para maio, que estava já bem seco e bem frio também. Esses dados climáticos, no caso, já indicam a clara transição entre as estações, a saída do verão quente e chuvoso para um outono já mais seco e mais frio. É possível observar que Coleóptera foi aumentando gradativamente até ter um pico de abril, em conjunto com um pico de chuva, apesar de já estar um clima um pouco mais seco. E a partir de maio, quando a temperatura de fato abaixa, em maio e junho, fica mais seco, as chuvas cessam, todas as ordens começam a sofrer, assim, baixas significativas, baixas visíveis. Se você for comparar, todas elas vão baixando bastante. Em junho, Hymenoptera até deu um leve aumento, mas comparado com como estava em março, por exemplo, dá para perceber que diminuiu. Coleóptera foi o que mais sofreu, dá para ver aqui, de abril para junho foi a ordem que mais diminuiu, enquanto que ordens como Lepidoptera também tiveram um leve aumento em abril, junto com as chuvas, para em seguida, em maio, ter uma baixa em abundância considerável e claramente visível. Já Hemiptera, abril, maio e junho, a ordem, pouquíssimos indivíduos identificados. A mudança de temperatura, a mudança de umidade afetou muito Hemiptera. Em relação aos insetos aquáticos, foram capturados 905 indivíduos durante 5 meses já percorridos, compondo assim 6,6% do total. Nem Odonata ou Megaloptera foram observados em qualquer mês ou ponto. Efemeróptera acabou sendo a ordem mais abundante, seguida por Tricóptera e depois Plecóptera. Aqui o gráfico da abundância de insetos aquáticos em comparação com os parâmetros climáticos então observados. Tem uma grande chance de ter ocorrido uma revoada de Efemeróptera em fevereiro para justificar o altíssimo número de indivíduos que foi capturado nesse mês. Já em abril, a partir de abril mesmo, as 3 ordens já diminuem visivelmente a população, mesmo com as chuvas, que não afetavam tanto os terrestres que foram observados anteriormente. A partir de abril, a queda é gradativa e muito brusca, ainda mais se formos comparar com os números que foram observados tanto em março quanto em fevereiro. Quanto às famílias identificadas, Efemeróptera foi com a menor variedade, com apenas uma família, Leptophylebidae. Plecóptera tem registrado no Brasil 2 famílias, Perlide e Gripopterigidae. Ambas foram identificadas, aqui uma fotinho de um Perlide. Tricóptera foi a ordem que apresentou a maior variedade em relação de família, com 11 sendo identificadas, sendo a Dropsichide a mais comum, aqui uma fotinho de um Dropsichide. Para melhor visualização do gráfico e para melhor observação da queda gradual que ocorreu nas famílias, eu resolvi unir a família de Efemeróptera encontrada, Leptophylebidae, com as famílias de Plecóptera. Nesse gráfico, é possível observar que Efemeróptera teve a queda em abundância mais expressiva, já que os altos números que foram obtidos em fevereiro e março explicitam ainda mais a brusca queda que aconteceu em abril e que vai seguindo até junho. Ambas as famílias de Plecóptera tiveram os números semelhantes, diferenciando às vezes por mês. Por exemplo, em fevereiro tinha um pouquinho mais de Gripopterigidae e em março um pouquinho mais de Perlide. Quanto à flutuação numérica que ocorreu nas famílias, em Plecóptera foi menos aparente, por causa do menor número, já que Efemeróptera teve números tão altos logo nos primeiros meses, mas as mudanças aconteceram ao mesmo tempo,
simultaneamente. Podemos ver aqui, então, como a queda é gradual e bem visível, bem mais expressiva aqui entre março e abril. Já a partir de abril, mais junho, a queda foi sendo um pouquinho menos expressiva, mas chega em junho, já tem pouquíssimos indivíduos observados. Quanto às famílias de Trichoptera, essas foram as 11 que puderam ser identificadas. Para melhor visualização do gráfico, eu selecionei as 4 famílias que foram mais comuns, então, nos 5 meses. Echinopside, Hydropsychide, Philopotamidae e Leptoceridae. Assim como o Plecoptera e Ephemeroptera, Trichoptera tem seus 2 primeiros meses com altos números. Por exemplo, em fevereiro foram capturados um total de 79 indivíduos. Já em março foram capturados 135 indivíduos, mas boa parte foi por causa de Hydropsychide, que teve esse altíssimo número aqui. Assim como nas outras 2 ordens, a partir de abril a queda começa a ficar mais visível, mas principalmente em Echinopside e Hydropsychide, que em abril diminuem assim de uma forma muito brusca. Já no mês de maio, como eu disse anteriormente, atingimos os menores números com umidade e chuva. Os números são baixíssimos para Trichoptera. Foram capturados somente 9 indivíduos. O efeito que a transição de estações causa nas populações de insetos aquáticos foi especialmente perceptível nos números de Trichoptera por causa disso. Além disso, vale ressaltar que houve uma queda significante na variedade de famílias, já que em fevereiro foi possível identificar 9 famílias. Em março, apenas 8. Abril e maio, o número diminuiu para 6, até que em junho, somente 3 famílias foram observadas. O que pode ser concluído até então é que a mudança de abundância nas populações de insetos aquáticos coincidiu com os fatores climáticos observados. É visível a influência que a mudança, mesmo quando mínima de temperatura, umidade e pluviometria, tem nas ordens aquáticas. Por exemplo, em períodos mais quentes e chuvosos ocorreram picos de abundância, enquanto que em períodos frios e secos ocorreram baixas nas populações. Os dados preliminares observados corroboram a hipótese inicial. Os insetos aquáticos no Parque Nacional da Tijuca estão seguindo esses padrões até então, apresentando pico de atividade nos períodos mais quentes e chuvosos do verão, seguido por uma visível redução da população ativa conforme a temperatura diminui e as chuvas cessam, assim indicando sazonalidade. Os insetos aquáticos e terrestres estão seguindo os padrões esperados, sua abundância sendo diretamente relacionada com os padrões climáticos observados. Como a pesquisa ainda está nos seus primeiros meses, ainda não foram coletados dados suficientes para a formação de uma conclusão robusta, já que, para chegar em qualquer hipótese sobre um estudo sazonal, é necessário, no mínimo, fechar um ciclo anual. Contudo, é esperado que o padrão continue, queda gradativa nas populações enquanto o clima permanecer seco e frio, seguido por um aumento gradual durante a mudança de estações. Também é esperado que a identificação taxonômica em menor nível forneça mais informações sobre o comportamento sazonal dessas populações. Por fim, eu gostaria muito de agradecer pela atenção e também agradecer ao meu orientador, Alan Santos, por todo o suporte e pela oportunidade que me deu de trabalhar com algo tão interessante. Muito obrigada!